Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. Finalmente ela voltou. Eu voltei! Tô de volta, gente. Me aguentem. Depois de um longo e tenebroso inverno, Patrícia está de volta. Me aguentem agora, hein? Com várias E perguntas. hoje, o tema é assim, eu acho que caiu como uma luva para o retorno de Patrícia. Nossa, me expõe já no começo, na volta. Perfeito Olha como expõe. para o retorno de Patrícia. Hoje a gente vai falar sobre... Patrícia, vamos lá então, vamos lá. Você já, em algum momento, assistiu aqueles vídeos lá da rede vizinha, do TikTok, ou até do Instagram, que falou assim, o TDAH é isso, aquilo, o autismo é isso, aquilo, a ansiedade é isso, aquilo. Eu sempre acho que eu tenho absolutamente tudo. Você já passou por isso? Passo todo dia. Quem não passa? Inclusive, meu algoritmo está sujo, porque tá só assim, só com essas coisas de indicações. Mas hoje eu acho que muda, né, Andréa? Hoje vai mudar. Eu quero parar com esse negócio de achar que eu tenho um monte de problema e ir atrás de tentar resolver, porque hoje o nosso bate-papo é muito legal, né, Paty? Nossa, é incrível. Gente, hoje a gente vai conversar com o Dr. Arthur Freire. Ele é médico psiquiatra, tá? E o foco dele é o TDAH, os transtornos de humor e também ele trata o alcoolismo. Então, assim, são essas três vertentes, mas aqui a gente vai falar de muita coisa. E eu quero destacar que ele se formou aqui no Brasil, fez residência aqui em São Paulo. Ele se formou no Hospital Psiquiátrico Pinel. E ele também, gente, como eu mencionei, fez residência aqui em São Paulo, tá? E assim... Ele também tem, assim, uma trajetória maravilhosa, com muitos estudos, ele traz de verdade, assim, a essência e explica pra gente a fundo a questão da psiquiatria, porque não é brincadeira, é um assunto sério e hoje a gente vai perguntar tudo pra ele, tem muita informação importante aqui nesse podcast. E pode mandar. Muito obrigada pela sua participação, doutor Arthur. É um prazer, a gente já estava querendo conversar com um psiquiatra já tinha bastante tempo. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui também. Bem, vamos lá, temos muitos assuntos. E acho importante a gente destacar que nessa época que a gente está vivendo de internetização, né, das coisas, né, e de muita informação errada, acaba surgindo esse fenômeno, né, que é o autodiagnóstico. Exato. Você consegue falar pra gente a grande problemática disso? Então, assim, com o advento da internet, eu refleti muito sobre isso. E eu acho que a internet hoje é um grande auxílio pra gente também. Porque as pessoas, elas vão nas redes sociais atrás de informação. Elas encontram aquelas informações. O grande problema é que elas vão olhando sintomas isolados e vão tentando aplicar isso ao cotidiano delas, ao que elas vêm apresentando. E muitas vezes aqueles vídeos da internet são geralmente vídeos muito curtos. E aí explica mais ou menos 3, 4 sintomas e a pessoa, nossa, isso eu me identifico, eu acho que eu tenho. E a pessoa que tem um pouco mais de discernimento vai lá e pesquisa a fundo e os critérios diagnósticos dos transtornos estão presentes na internet para todo mundo buscar. E aí, ela pega esses sintomas e vai buscar na internet os critérios diagnósticos e começa a querer se encaixar nesses diagnósticos. E aí, ele já chega na consulta, os pacientes, alguns, já chegam na consulta já com os critérios. Isso é bom, por um lado, porque os pacientes chegam bem orientados, né, sobre o que eles podem ter. A grande maioria, graças a Deus, estão muito abertos a essa conversação e essa flexibilização do cuidado. Pode ser que ele tenha aquilo, pode ser que ele não tenha. Alguns já chegam realmente querendo esse diagnóstico. E aí o problema é que isso acaba deixando uma quantidade muito maior de diagnósticos que, na verdade, não são aqueles problemas e que pode ser que aquela pessoa tenha toda aquela sintomatologia, mas não seja transtorno, e sim um outro contexto que ele está vivendo. E aí, muitas vezes, se o profissional não estiver bem orientado e não tiver como conversar com aquela pessoa e explicar tudo aquilo, pode ser que ela saia dali com um diagnóstico que ela não tenha, com tratamento que ela não deveria, e aí só vai causando prejuízos. Então, é bom, por um lado,
porque as pessoas são bem informadas, é mais fácil, mas por outro lado tem esse viés que pode causar um certo prejuízo aí quando os hiperdiagnósticos, como a gente chama, vão acontecendo. Isso tem acontecido muito com TDAH e autismo, que é algo que tem aparecido com grande frequência no consultório. E eu até queria te perguntar, só para dar um foco nisso, existe até uma certa resistência quando você fala para o paciente que ele não tem aquilo que ele acredita piamente que ele tem? Existe uma certa resistência. Dependendo do tempo que a gente tem, geralmente a gente tem que reservar um bom tempo de consulta para explicar isso. Porque tem alguns pacientes que realmente a gente já, naquela visão, né, na prática, a gente já consegue visualizar qual é aquele paciente que está aberto à opinião e a gente consegue visualizar qual é aquele que já vem e ele pisa o pé e diz que tem aquele problema. Mas, de modo geral, se a gente tem o tempo e consegue flexibilizar isso, a gente consegue ir explicando e ele vai entendendo. Grande parte dos pacientes que vêm até mim, ainda bem, eles são bem flexíveis por causa do tempo e eu consigo conversar e convencer que, na verdade, ele não tem. Eu tenho um caso muito interessante de um paciente que veio e ele veio falando todas as queixas dele, mas ele veio muito aberto. Falou, acho que eu posso ter autismo, mas eu estou muito aberto porque eu pesquisei justamente na internet, vi os vídeos, fui pesquisando os critérios e acho que eu tenho. E aí a gente foi fazendo as sessões, eu acho que foram 3 ou 4 sessões de consultas. Eu falei, olha, vou precisar de tempo, vou precisar conversar com você, com sua família, com seu companheiro, com todo mundo para fechar esse diagnóstico. E ele foi entendendo. No final, ficou bem interessante, porque eu fiz um material enorme, assim, e fui mostrando para ele, olha, lembra aquilo que você me falou, não faz sentido e tal. E ele aceitou numa boa. Então, a maioria dos pacientes aceitam numa boa. Aqueles que não aceitam, infelizmente a gente faz, né, todo aquele trabalho, explica novamente, mas às vezes a pessoa não aceita. Ele vai procurar outro profissional até que alguém fale que ele tem porque é aquilo que ele quer, né? Mas a maioria acaba aceitando muito bem. Isso é muito complicado, porque o que eu percebo muitas vezes é que essas pessoas querem usar o diagnóstico até como muleta, né? Sim, isso acontece com uma certa frequência também, porque querem até explicar comportamentos que, na verdade, não são aceitáveis, e aí ela usa aquele diagnóstico para explicar por que ela age daquela forma. Eu faço isso porque eu tenho tal coisa. E hoje em dia, qualquer sintoma que a pessoa tem já começa a atribuir a um transtorno. Sendo que muitos sintomas, muitas ansiedades que a gente vive hoje em dia, muitas outras coisas mais, desatenção, nem sempre é transtorno, é coisas do dia a dia, né? E a gente tem que começar a aprender a lidar com isso e não patologizar tudo, não deixar, não fazer com que aquilo que está passando, que está acontecendo, que vai acontecer com todo mundo, vire um transtorno, né? Porque uma coisa é você ter um sintoma, outra coisa é você ter o transtorno. E aí as pessoas estão querendo muito, hoje em dia, patologizar tudo, e isso pode ser um problema, né? Exato, e acho que vale até ressaltar, né, doutor, a importância de todo o acompanhamento que você mencionou, todo o estudo, conversar com o parente, conversar com o companheiro, ou seja, não é simplesmente chegar, toma aqui, você tem essa questão e pronto, acabou, né? É todo um trabalho que é feito, né, no seu consultório, por trás daquelas queixas que o paciente te traz, né? Então, não é algo que a gente consegue... eu tenho e ponto, na primeira sessão, né? Eu acho que é algo importante trazer para o público também, porque às vezes fica essa sensação, né? De, eu vou lá e já vou saber o que eu tenho, já volto para casa com o diagnóstico, vou saber. Mesmo porque não é fácil, né, o diagnóstico. Não é fácil. Alguns casos a gente consegue dar o diagnóstico na primeira consulta. E geralmente são casos mais tranquilos e que a gente vê que aí no final da consulta a gente...
eu geralmente faço essa reflexão com o paciente, né? Você me falou, e aí a gente vai revisando a consulta toda, e eu vou trazendo, você me falou isso no início, isso, tá muito parecido com tal questão. Né? E aí eu quase nunca fecho o diagnóstico na primeira consulta, mas o paciente já sai com alguma orientação, né, do que ele possivelmente tem. E aí eu sempre questiono, o que isso traz de prejuízo para você? Ou se não traz prejuízo, está causando algum sofrimento muito intenso? Porque às vezes o sofrimento existe, mas ele não é tão intenso a ponto de precisar de uma medicação e nem precisar de outras intervenções. Mas aí eu sempre questiono, que tipo de sofrimento, né? Porque se o paciente me busca numa primeira consulta, pelo menos uma orientação ele já sai, né? Seja para fazer uma psicoterapia, uma atividade física ou algum direcionamento, porque quando os casos já chegam para o psiquiatra, acaba já tendo a maioria já tem uma gravidade um pouco maior, né? Tem, claro, aqueles casos que a gente detecta, essa semana mesmo eu atendi alguns, que como não tinha nenhum tratamento, não tinha nenhum acompanhamento, veio buscar uma orientação. Eu falei, olha, para o seu caso, acho que só a terapia vai resolver. Então, geralmente a gente já sai com o direcionamento. O diagnóstico mesmo vai sendo feito ao longo das consultas. Realmente não é algo muito fácil, porque é muito subjetivo, né? Exato. Não existe um exame, nada que detecte que a pessoa tem tal problema. Sim. E falando um pouquinho aí dessa questão, você disse, né, que você até orientou para um paciente que a terapia valia, né? Mas em alguns casos que a medicação precisa ser, que a pessoa precisa começar a usar alguma medicação. A gente viu aqui que você fez a pós em psicofarmacologia, isso, né, avançada. E a gente quer saber, o que muda essa pós que você fez? O que muda quando você senta na frente do paciente, você vai explicar para ele, você vai mostrar para ele, olha, esse remédio é para a sua situação. O que muda? Sim. Durante a residência, a gente vê muito também sobre psicopatologia, né? Que são sintomas que o paciente apresenta e como que a gente avalia aquilo, né, numa conversa com o paciente, observando ele. E a gente estuda também muito psicofarmacologia. Eu resolvi fazer essa pós-graduação porque ela aprofunda muito mais no tema de psicofarmacologia, avaliando todos os mecanismos de ação das medicações, os efeitos colaterais que cada um apresenta e a interação medicamentosa com os outros medicamentos e as outras condições clínicas que o paciente tem. Então, isso é importante para avaliar o paciente como um todo, o contexto geral. Porque grande parte das pessoas já chegam, tem alguma condição, às vezes tem uma condição, às vezes não, uma condição clínica, né? Tem algum problema de depressão, problema de tireoide, etc. E já faz um tratamento, a gente precisa entender que tipo de interação aquele tratamento que a gente vai fazer vai ter com aquele paciente. Outra coisa importante é a gente avaliar como que aquele sintoma que a pessoa está apresentando vai responder à medicação, para que a gente entenda o perfil do paciente e qual seria o medicamento mais adequado para aquele perfil, caso precise da medicação, de fato. Então, isso é importante para o direcionamento do tratamento em si. Tá. Eu queria fazer uma pergunta antes da Andréia para a próxima, Pode né? falar. Eu tô até vendo se não é a mesma pergunta que eu vou fazer, tá? É que assim, às vezes acontece muito por conta das redes sociais, né? Me perdoem, profissionais da área da saúde, mas a gente vê muito meme de medicações. Então, a cetralina, tal efeito. Eu não sei, eu posso estar falando errado, né? Mas tem o estalopram, eu acho. Estalopram. Tem vários. Então, cada um... quer emagrecer? O bupropiona. E falam da fluoxetina também. Eu sei que Instagram, que TikTok é esse que você tá assistindo, amiga. Todos. Eu sei quase todos. Porque... É um problema isso, né? Eles falam realmente os nomes. A Densvela é pra quê? Aí eu ficava... Gente, a Densvela eu acho que vai fazer bem pra mim, porque eu tô numa fase assim. Gente que tem mania, né? Tem períodos de mania. Fala qual que tá usando. E aí você vai abrir os comentários, é absurdo. Eu usei a Densvela, não deu certo. Eu usei o sertralina, o fluoxetina, não deu certo. E aí vai jogando aquele monte de nome e você começa
a procurar associar o nome àquilo que tem a ver com a minha situação, por exemplo. Olha, louca. Por isso que o Instagram dela tá contaminado, do TikTok. Eu vou zerar o meu... Então, vou zerar minhas trends lá. Mas, gente, assim... E aí eu fico pensando o quão isso mexe na cabeça do paciente. Por quê? Eu sou essa paciente. Tô te dando um exemplo aqui. Mas uma vez eu passei, né? Eu tava com um caso de ansiedade, depressão. Eu acho que, pelos diagnósticos, depressão. E me passaram uma fluoxetina. Eu olhei e falei, gente, na minha situação, tomar fluoxetina, o que que vai resolver? A fluoxetina é muito fraca. Tem E essa, aí- né, de ser fraco, mais forte. Né? O mais fraco, o mais forte. A fluoxetina é muito fraca, não sei o que. O que eu vou fazer com fluoxetina? Cetralina eu já tomei também. Não, o que que eu vou Gente, eu fazer? só no fitoterápico. André é contra os remédios e eu sou a favor dos remédios. Eu Então, não sou contra. é assim. Não eu gosto acho de que tem tomar que ter um remédio cuidado. nem pra dor de cabeça. Eu já sou assim. Senti uma dor no dedo, eu tomo remédio. Mas é aí que vem a dúvida. Como a gente faz pra, tipo, não taxar esses remédios na nossa cabeça antes de ir pro profissional? Porque a gente, por conta das redes sociais, a gente tá taxando os remédios antes de tomar. Isso. Eu acho isso um problema, de ir para as redes sociais e falar sobre medicações, né? E falar, essa medicação é para isso, essa medicação é para aquilo. Eu sou a favor da gente esclarecer, a gente, profissional de saúde, esclarecer sobre as medicações e explicar que possíveis efeitos ela vai ter, que possíveis efeitos adversos ela vai ter, mas sempre orientar que a pessoa busque um profissional para entender o contexto que aquela pessoa está vivendo. Porque a fluoxetina trata a depressão, a fluoxetina trata a ansiedade. Mas será que para aquele perfil de paciente vai ser suficiente? Será que vai ser aquela... Não é que não vai ser suficiente, é que vai ser aquela medicação indicada? Será que para o perfil daquela pessoa uma outra não é indicada? Mas essa questão do ser mais forte ou mais fraco não existe na psiquiatria. Existe o mais indicado. São raras exceções que a gente fala assim, o remédio é mais forte ou mais fraco. Como no caso dos benzodiazepínicos, né? Midazolam, diazepam, clonazepam. Existem os mais potentes, os menos potentes, etc. Mas, de modo geral, em outros contextos, não existe isso mais forte ou mais fraco. Para você ter ideia, existem alguns casos de depressão que doses mais baixas do antidepressivo, às vezes está gravíssimo o paciente de depressão, doses baixíssimas do medicamento já resolve. E tem pessoas que têm tratamentos de ansiedade que precisa associar vários medicamentos em doses altas e mesmo assim ainda não está resolvendo. Então, e a gente costuma falar que a ansiedade é mais leve, entre aspas, do que a depressão. Né? A gente costuma falar isso, que a pessoa tem esse dito popular, que a pessoa que está deprimida, ela é mais grave. Mas, muitas vezes, dependendo do perfil da pessoa, uma dose mais baixa da medicação melhora aquela depressão profunda, muito profunda, e aquela pessoa que está apenas com ansiedade, uma preocupação, está com dose altíssima da medicação e não está respondendo. Isso varia muito. Por isso que é necessário o acompanhamento adequado. Isso depende muito da genética da pessoa também, né? Da resposta. Da genética da pessoa, da resposta com aquela medicação. Então, não vai existir isso de mais forte ou mais fraco. Então, é muito problemático isso de ir na internet e falar, tá, um remédio é muito forte ou não. Claro que as pessoas que comentam lá não sabem, né? Mas os profissionais que estão repassando isso deveriam saber. Até irresponsável um profissional, né? Nas redes pra falar esse tipo de coisa. Tem Totalmente irresponsável. que eu... depois nos bastidores a gente mostra. Que a gente não... Mas tem um psiquiatra. E às vezes ele dá, assim, uns remédios pra fugir do Rivotril, do clonazepam. Só que às vezes o remédio vai trazer vários outros tipos de problema. Vai trazer problema nos rins. Porque tem isso, né? É o efeito colateral, muitas vezes, né? Exato. Tudo tem que ser pesado. Exatamente. Tudo tem que ser monitorado e avaliado o perfil da pessoa. Então, né? aí você imagina quem é leigo, fala, eu vou lá comprar, porque não precisa de receita, porque esses controlados a gente não compra sem receita. A receita física na mão, você não compra. E esses não, tipo, é pra alergia. Só que o remédio vai fazer mal pros rins. E aí você vai lá e toma, porque ele vai me acalmar, pelo menos eu vou dormir.
Só que vai fazer mal para outra coisa, né? É muito Exato. sério isso. Exato. Tem que ter muito cuidado no que é recomendado na internet, né? Tem, assim, é uma problemática que, assim, é questão de saúde pública, né? Questão de saúde pública. E é muito difícil a gente se a gente for leigo numa área, é muito difícil a gente julgar. Porque é muito difícil dizer que aquilo está errado. Eu mesmo, como profissional de saúde, né, eu entendo da medicina, da minha área, mas às vezes eu vejo algumas coisas de outras áreas que eu falo, nossa, que legal, esses dias eu estava vendo na internet uma dica de um dentista e tudo mais, e eu já ia fazer aquilo, mas eu falei assim, opa, peraí. Era sobre cuidados dentários, etc. Mas peraí, deixa eu ver se isso é real. Eu fui perguntar pra minha amiga que era dentista. Ela falou, isso aí é mentira, totalmente charlatanismo. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Eu já ia caindo numa coisa. Então, assim, eu acho que é de irresponsabilidade, né? Como que a pessoa leva isso pra internet, né? Porque a gente é leigo, né? Na área, Exato. a gente não entende. E a gente... A pessoa Ninguém se é obrigado valida, a ficar exatamente. E a pessoa sempre... se valida do diploma. E a gente é muito assim, se a pessoa, ela é formada, então a gente acredita que existe ali uma idoneidade. Exato. Se ele tá falando, Então, vou lá é comprar. verdade. Vou lá fazer. Eu não, assim, não tem como a gente julgar essas pessoas que veem e vão, porque a internet também está sendo fonte de informação hoje em dia, né? E você vê assim, as pessoas estão buscando ajuda de alguma forma, né? As pessoas que estão indo atrás desse tipo de conteúdo, né? Geralmente são pessoas que já estão fragilizadas de alguma forma, já estão precisando, talvez, de algo assim. Porque o algoritmo é terrível, né? Ele descobre o que você... Ele descobre que você tá cagado da cabeça. Então, e aí ele vai te entregar cada vez mais isso. E é uma busca, assim, eu falo por mim mesmo, né? É uma busca por melhorar. Porque pra você tá com a sua vida em ordem, você precisa estar com a cabeça em ordem. A gente fala muito de saúde mental aqui no podcast. E às vezes a gente fala, mas na nossa vida, no dia a dia, às vezes a gente dá umas deslizadas. Mas a gente, assim, tem que estar com a cabeça boa pra fazer as outras coisas do dia, né? Exato. E aí você fala, eu tenho que achar um negócio pra ontem, pra eu melhorar. E não é assim que funciona, né? O doutor tá aqui pra esclarecer que não é assim. Que vai rolar. E vou entrar até nessa pergunta agora, porque é importante procurar ajuda profissional, né? Se você não tá bem, é importante. E aí eu queria te jogar uma pergunta. Quando que essas pessoas, elas chegam no seu consultório, né? Em que estado, vou falar o estado, um termo bem chulo, mas assim, como que elas chegam no seu consultório? Já num processo de sofrimento muito grande? Como que essas pessoas chegam, assim, já muitas vezes já com autodiagnóstico, se automedicando? E como na psiquiatria ainda existe, já melhorou muito, né? Assim, eu acho que nos últimos anos, a questão com o preconceito da saúde mental já melhorou muito, justamente por causa dessa informação da internet também. Então, tem os pontos positivos, né? Óbvio. Mas mesmo assim, hoje, ainda a gente tem muito preconceito e muita relutância para buscar ajuda. Então, às vezes, a pessoa está no processo de adoecimento mental, às vezes também nem sabe, né? Porque o leigo, às vezes, não sabe que tipo de coisa ele está sofrendo, está passando por alguma coisa, mas não sabe exatamente o que. Começa a buscar na internet, e aí começa a ver sintomas X ou Y, vai tentando se encaixar ali, e vai tentando encontrar soluções por ele mesmo, por não saber, né? Não saber identificar. Eu sou a favor também das questões de postar coisas na internet, porque às vezes a pessoa identifica, nossa, eu tô me sentindo assim, talvez seja isso, né? Mas vou lá conversar com um profissional para ver, e acaba sendo mais informativo. Mas muitas vezes a pessoa não sabe que ela tá nesse sofrimento, e aí vai só postergando. E aí outras pessoas ao redor começam a identificar e começam a falar. E aí nisso a pessoa começa a refletir um pouco mais e começa a buscar ajuda. Grande parte já vai buscar inicialmente um psicólogo, começa na terapia, só que aí às vezes isso não é o suficiente, e aí começa a prolongar o adoecimento, e aí vem para o psiquiatra já buscando uma solução para aquele problema. Geralmente eles já vêm um pouco mais orientados, assim, no sentido de talvez eu precise de uma medicação, de algum medicamento para me ajudar naquele contexto, mas geralmente são casos um pouco com um sofrimento mais intenso. O
que é costume da gente pegar também, a gente que trabalha, né, na psiquiatria, muitos pacientes que já passaram em outros profissionais e não estava resolvendo, e a gente, né, vê em outro médico uma esperança em um outro profissional uma esperança de melhorar ali. Mas geralmente já vem num sofrimento um pouco mais intenso, sim. Eu vou até fazer um relato aqui, faz o que acho que uns 17 anos, mais ou menos, quando meu filho foi diagnosticado com TDAH. Hoje ele tem 22, beijo, Flávio. E assim, eu lembro, eu sempre fui muito aberta, eu não tenho preconceito, eu sempre achei que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, enfim, e de ir atrás de todos os mecanismos possíveis pra gente poder cuidar da nossa saúde, principalmente psíquica. E aí, eu lembro da professora, da diretora da escola, ela chegou pra mim já com medo de me falar que talvez era caso do meu filho procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, porque talvez ele tivesse alguma questão ali, porque ela já tinha tido problemas com outros pais que não aceitavam o diagnóstico dos filhos, né? Então, sim, eu imagino que melhorou bastante, mas existe ainda um certo preconceito, né, de você... principalmente vindo de crianças, né, dos pais, a negação muitas vezes dos pais, de falar, não, meu filho não tem nada disso. É bem comum, né? Sim, sim, é muito comum essa coisa. E eu acho que tem muito a ver com o tipo de cenário que a gente tinha na psiquiatria antigamente, né? Do cenário manicomial, que as pessoas ficavam presas, né, no lugar, até por falta de estratégias terapêuticas da época, mas isso evoluiu muito, está evoluindo muito e muito rápido. Então, está melhorando, óbvio, mas ainda existe um preconceito muito grande. E antigamente, até não tem muito tempo, uns 20 e poucos anos atrás, o arsenal medicamentoso que a gente tinha era muito pouco e os pacientes precisavam, né, por uma necessidade inerente do caso, precisavam ficar muito sedados. E aí a gente tem aquele preconceito, a gente visualiza o paciente psiquiátrico muito sonolento, apático, salivando muito. Essa ideia que ainda está na mente. Mas as gerações, né, que estão vindo agora estão tendo uma consciência maior de que não é bem assim, que os tratamentos hoje são mais seguros, né? Tem menos efeitos colaterais, não tem o risco da dependência. Então, assim, o preconceito tem diminuído. E que também não é a questão mental, não é uma questão de ser ou querer da pessoa. Você está deprimido porque você quer, você está ansioso porque você quer. Não é bem assim, é uma questão orgânica, tem uma explicação química, né? Existe uma explicação biológica para aquele sofrimento, predisposição, né? Claro que o ambiente influencia, mas tem a predisposição familiar, genética, etc. Então, é uma condição. Por que a gente não tem preconceito com o tratamento da pressão alta, que é uma condição clínica, e a gente tem um preconceito com o tratamento da depressão, por exemplo, ou de uma esquizofrenia, que são questões químicas que já têm uma explicação biológica, tem 1001 teorias já da explicação, que por isso que a gente tem os tratamentos que a gente tem, e a gente não trata isso como uma doença, né, que surge, não tem questão de caráter ou pela pessoa querer ou não querer, surge. Então, igual uma pressão, uma doença tireoide que surge, a gente vou tratar. A questão mental também existe como uma questão biológica. Rapidinho, só rapidinho. Eu queria te perguntar uma coisa sobre essa questão das medicações, né, do tratamento psiquiátrico, que é fundamental, né, do tratamento medicamentoso para realmente ajudar as pessoas. Mas, de alguma forma, todas as pessoas que passam pelo tratamento psiquiátrico e estão fazendo a utilização desses medicamentos, precisa também passar por uma psicoterapia? Todos, invariavelmente. Todos. Eu acho que hoje em dia todo mundo precisa fazer uma terapia, né? Acho que todo mundo precisa fazer uma terapia. Eu sou a favor de todo mundo fazer. Nem que seja por um breve período, né? Depois, mas todos os pacientes que fazem tratamento psiquiátrico invariavelmente precisam da terapia. E os tratamentos a mais que a gente sempre orienta, né? Melhora do círculo social, espiritualidade também é importante. E aí varia, né? Cada um vai para a religião que quiser. Mas eu sempre
Eu acho que espiritualidade é importante. A medicina como sendo, né, laica, mas a gente pode orientar uma espiritualidade. E aí a pessoa faz o que ela quer, né? Se não quiser também, tudo bem. Mas o tratamento psiquiátrico tem que vir acompanhado da psicoterapia, atividade física. Isso é importantíssimo. Bom saber, porque as pessoas acham que é só ficar na medicação que vai dar tudo certo e não é bem assim. Né? Não, até para lá na frente, se o paciente tiver perfil, da gente tirar o tratamento medicamentoso, ela precisa estar num contexto muito bom, muito bem para a gente poder tirar a medicação. Conseguir tirar a medicação, né? Precisa estar em psicoterapia, atividade física, em bom contexto social. Está super bem. E aí, num bom contexto, a gente consegue tirar a medicação. Mas não são todos os casos, tá? E são casos específicos. Mas o ideal, como o doutor disse, é que esteja um bom... com esse acompanhamento de todas essas outras etapas. Né? Exatamente. Para a gente conseguir tirar... Porque a gente entende que o tratamento psiquiátrico medicamentoso já é um caso que requer um pouco mais de atenção. É verdade. Doutor, eu quero te fazer uma pergunta, que foi algo que você citou em outro momento. Você fala muito sobre sofrimento emocional, né, que nós vivemos aí no nosso dia a dia, os problemas do dia a dia, as questões do dia a dia, né, enfim, tá passando por uma situação difícil. E o próprio transtorno, né? Então, muita gente confunde as coisas, né? Então, muita gente está passando por um momento difícil, não sabe definir se está com depressão, se está com ansiedade ou se só está passando por um momento difícil. Como que a gente pode confundir menos essas situações que a gente passa na vida? O que a gente pode colocar na balança? Depende muito do tempo do sofrimento, né? Depende muito disso. Porque às vezes as intempéries da vida acontecem para todo mundo, né? Tem dias que a gente tá mais triste, tem dia que a gente tá mais ansioso, tem dia que tá mais alegre. Depende muito da constância que isso acontece. Então, vamos supor, dar o exemplo aqui da depressão, por exemplo. É normal que a gente esteja triste de vez em quando. Alguma coisa me deixou chateada, eu vou ficar aqui triste algumas horas, mas ali passou, vida que segue, no outro dia tá tudo bem, no outro tá bem, depois no outro dia teve uma ansiedade, porque se atrasou, etc. Então, é normal que essas coisas aconteçam, essas variações do dia a dia. Agora, se é algo que acontece constantemente, todos os dias, na maior parte do tempo, alguma coisa não está certa. Então, é mais ou menos por aí que a gente começa a observar que pode ter alguma coisa que realmente está causando prejuízo. Então, precisa que esses sintomas persistam por muito tempo. E seja na maior parte do tempo. E que cause um sofrimento. E se não causar no sofrimento, cause algum prejuízo, né? Na vida social, no trabalho, de modo geral. Funciona mais ou menos dessa forma, como que a gente diferencia o sofrimento normal, né? As intempéries do dia a dia, de um transtorno em si. Uma dúvida, pessoal. Em questões de, por exemplo, o luto. A gente sabe que tem algumas pessoas que duram muito mais, outras conseguem seguir a vida com mais facilidade, aí você não sabe se a pessoa entrou numa depressão ou se ela só está vivendo o luto de uma maneira diferente, né? Tem um exemplo de família, né, que a gente perdeu um tio, e aí a gente às vezes se pergunta, será que a pessoa tal está numa depressão porque está sentindo muita falta e convivia diariamente, né? Sempre. Ou ela só está vivendo o luto. Existem critérios diagnósticos para tudo, né? Assim, na saúde mental não é diferente. E aí a gente leva muito em consideração esses critérios diagnósticos, porém existe uma flexibilização. A gente flexibiliza muito, depende. No caso do luto, para a gente considerar um luto patológico, precisa ser mais de um ano. Então, mais de um ano da pessoa naquele sofrimento após esse ano, porque assim, o luto é uma fase normal da vida, né? Vai acontecer para todo mundo e acontece em diversas situações. E por que a gente considera um ano? Porque um ano vai passar por todas aquelas, né, no caso de perder um ente querido, né? Vai passar por todas aquelas datas comemorativas, e durante aquelas datas comemorativas vai vir aquele sentimento, aquela saudade, aquele choro, aquela tristeza, o que é normal.
Agora, e aí a gente... eu tô muito... Tem 5 meses que eu ando muito triste e tudo mais. Aí a gente vai flexibilizar isso daí. É normal que a pessoa fique mais para baixo, mais angustiada, perca até a disposição para trabalhar por algum tempo. Agora, se isso é muito intenso, a gente não, obviamente não vai deixar um ano a pessoa em sofrimento. Você vai passar um ano sofrendo assim, porque o critério está me dizendo que é um ano. Não. Se for realmente um sofrimento muito intenso, a pessoa não está saindo mais de casa, tá acamada, não toma mais banho, não se alimenta, né? não troca de roupa, não faz mais nada, não está indo trabalhar, perdeu totalmente a funcionalidade, obviamente alguma coisa ali não está certa. A gente não vai esperar um ano da pessoa numa situação como essa. A gente vai começar a considerar muito provavelmente um luto complicado, que a gente começa a falar, luto complicado, com sintomas depressivos, e vai começar a tratar. Então, existe até um termo, seria o luto patológico. Luto patológico, Nossa, eu nem sabia. Luto complicado, tem um termo para isso. Eu não sabia que tinha um termo para isso. Tô passada, assim, viu como é luto importante? Fisiológico, o luto fisiológico é, né, o normal, o luto patológico, o luto complicado, existe sim termo. E existe até no DSM, que é o manual que a gente usa, existe lá os critérios. Gente, tá vendo? Podcast Ponto de Entrevista também é cultura. A gente aprende. A gente traz informações muito relevantes aqui. Sim. Porque eu não sabia, eu achava que né, tipo, tem pessoas que é muito rápido, tem pessoas que ficam ali e você fala, gente, mas será que tá tudo certo? É normal esse tempo todo? Ou a outra amava menos e não tá sofrendo? Tem isso também, né? Porque é muito... Varia pela resiliência da pessoa, né? Tem pessoas mais resilientes que passam logo, tem outras que demoram mais. Pode acontecer, são variações normais do luto. Mas isso também tem a ver com a pessoa, genética, alguma coisa assim, na própria estrutura da pessoa, de saber lidar melhor ou não? Tem mais a ver com o nível de apego que a pessoa tinha, como que era a pegada daquele familiar, né? Como que ele se relacionava, se era mais distante, se era mais próximo, predisposição familiar também, sofrimentos anteriores, né? Se a pessoa já é cronicamente deprimida, por exemplo, vai ter um luto mais, né, mais intenso. Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre até, geralmente nesses casos, se é um luto patológico, já entra para medicação, né? Isso. Vamos entrar um pouco nos fármacos? Ou não necessariamente, depende muito do nível. Porque, como eu falo, é tudo muito individualizado, Sim. né? Não tem como dizer para você que um luto patológico vai precisar de medicação. Às vezes só uma psicoterapia já pode ajudar. Atividade física. Atividade física é fundamental. Aí entra naquela questão da gente não rotular, tipo, luto patológico, medicamento, né? Porque senão a gente vai entrar naquele negócio daquela coisa da internet que a gente estava falando sobre... Faz todo sentido. Você tem isso, toma isso, aí não funciona assim, né? Não, é verdade, depende de pessoa para pessoa, é claro. Mas como você tem uma formação em psicofármacos, eu queria te perguntar, como que isso te ajuda na prática dentro da clínica com os seus pacientes? É mais fácil, por exemplo, de você explicar para eles o funcionamento daquela medicação, até para tirar até aquele preconceito que muitas pessoas têm, muitas vezes, de estar tomando... Eu sou uma pessoa que eu tenho muita resistência com remédios. Medo de remédio, Andréa tem. Enquanto isso, eu tomo Coloca ali uma tardinha preta pra mim, eu já fico assim... Ih, meu filho tomou Ritalina por muitos anos da vida. Eu acho que até foi por conta disso que eu fiquei meio assim, sabe? E... eu fico pensando se isso favorece dentro da clínica. Eu não sei se mais fácil ou mais difícil, porque, na verdade, como a gente aprende todo o mecanismo muito aprofundado, e no curso a gente não vê, tipo assim, como falar com uma linguagem leiga. A gente vai aprender na linguagem médica lá e mais técnica. Então, no consultório, a gente tem que trazer isso de uma forma mais simples possível. Eu sempre coloco uma folhinha na frente do paciente e vou explicando o mecanismo de ação, por que a gente está escolhendo aquela medicação. Vou explicando o mecanismo de ação, que sintoma vai tratar e quais os efeitos colaterais esperados para aquela medicação, que tipo de interação vai ter com outros tratamentos, etc. Qual o objetivo, geralmente entende. Quando é remoto a consulta, eu espelho o PowerPoint lá do meu computador e vou mostrando, explicando. Às vezes coloco até uma figurinha também explicando. Eu achei ótimo isso, porque eu sou muito dos porquês, sabe? Eu sou muito, acho que é coisa jornalística, eu sou muito dos porquês. Então eu quero saber, sabe, que efeito que ele vai ter,
como que vai ser, sabe? Qual o processo, quanto tempo eu vou começar a sentir realmente os efeitos. Eu adorei isso. Sim. Isso é bom, porque... Mas aí a gente tem que fazer um ensaio de uma linguagem leiga porque também, se também for falar, ninguém vai sair lá com a cabeça voando, não sabe. Eu ia pro chat GPT pra perguntar o que é isso. E assim, os pacientes eles veem você falando ali, mas se você não falar da forma que ele entende, ele também não vai lhe perguntar, não. Ele vai sair com a dúvida, mas não vai... entendi. A maioria não pergunta. Eu acho bom que pergunta, né? Porque a gente esclarece. Eu pergunto tudo. Curiosa por natureza. E doutor, você já teve algum paciente que adiou o tratamento justamente por conta das redes sociais? Ou que disse que, eu já tô sentindo isso há, sei lá, tanto tempo, mas só agora que eu decidi procurar um profissional? Teve algum caso assim ou parecido? Sim, ainda sempre tem, né? Por conta justamente daquela questão do preconceito. E aí a pessoa vai adiando, e às vezes até a orientação que a gente dá, às vezes a pessoa está na dúvida, não ficou... não quis perguntar, né? Não quis tirar essa dúvida, e muitas vezes ele vai adiando esse tratamento mesmo por medo. Por medo, né? Mas realmente é complicado. É tua? Eu vou perguntar. A 8, né? A gente tá na 8. Existe um momento na vida em que uma pessoa... Não, a vida de uma pessoa em que o tratamento psiquiátrico pode literalmente mudar o rumo da história dela? Sim. Principalmente se for o primeiro e segundo episódio do transtorno, isso muda a história. Até mesmo em transtornos mais graves, como o transtorno bipolar e a esquizofrenia, se for detectado precocemente e iniciado o tratamento logo no início, isso muda a história da doença. A pessoa volta a ficar funcional em grande parte dos casos, né? E fica às vezes até zerado de sintomas, volta a trabalhar, volta a ter boas relações interpessoais, diminui o risco, porque a gente sabe que os transtornos mentais, de modo geral, diminui a longevidade, né? As pessoas que fazem tratamento para transtornos mentais graves vivem menos, de modo geral. Então, se a gente consegue detectar esses transtornos precocemente, logo no primeiro episódio, e tratar adequadamente e se certificar de que o paciente tome, né, adira ao tratamento adequadamente, tem uma chance até de sobrevida maior, né, de viver mais anos de vida. Você acha que existe uma resistência das pessoas em procurar ajuda? Talvez não pelo preconceito, mas até por medo desses diagnósticos mais sérios? Ou é realmente falta de informação sobre esses tipos de doenças mentais? Eu acho que é um pouco das duas coisas, Tem tanto a falta de informações e informações erradas. A negação existe com certeza, porque existe muito preconceito em torno de todos os transtornos mentais, de modo geral, né? Mas em torno dos mais graves, como a esquizofrenia, por exemplo, existe um tabu muito grande, né? E aí a pessoa fica com medo de ser taxada dessa forma, e aí vê todo o julgamento da sociedade. Então ela posterga muito o tratamento, aí às vezes melhora. Existem casos de esquizofrenia que o paciente melhora 100%, fica 100% bem, e aí começa a acreditar que ele não tem esse problema. E o que acontece? Para o tratamento e todos os sintomas voltam, né? Voltam a ficar ativos novamente, e aí começa a perder funcionalidade de novo. E aí as coisas vão só desandando. Por isso que a sobrevida desse perfil de paciente é menor, porque ele não consegue entender a necessidade do tratamento contínuo. No caso da esquizofrenia, por exemplo, é um tratamento para o resto da vida, mas a grande maioria dos pacientes param após a primeira melhora, aí tem o segundo episódio, aí começa de novo e vai tendo vários episódios ao longo da vida. Ela progride? Por exemplo, se a pessoa para o tratamento e ela vai começar a ter os sintomas de novo, e isso vai agravando, vai piorando? Vai ficando mais resistente, vai agravando, os episódios vão ficando mais frequentes, vão se tornando mais graves, vão se tornando mais resistentes ao tratamento das medicações, vai precisando entrar com outras e potencializando com outras e outras medicações, entrando com outros tipos de tratamento. É algo que acontece com uma certa frequência.
E isso é uma informação que a gente não sabe, né? Se é diagnosticado cedo e mantido esse tratamento ao longo da vida, a pessoa tem uma vida normal. Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da depressão, por exemplo. Se é identificado o primeiro episódio depressivo e feito todo o acompanhamento adequadamente como deve ser feito, né, com um profissional, né, psiquiatra, com psicólogo, fazendo atividade física, tendo todo aquele tratamento adequado, se ela fizesse, né, o tratamento ficar 100% sem os sintomas por um determinado período, é possível até ficar sem a medicação por um tempo depois. Agora, se no meio do caminho a pessoa abandona o tratamento, pode ser que ela ainda fique bem por uns meses, semanas, mas grande parte dos casos os sintomas retornam se não fizer o tratamento adequadamente. E aí, quando os sintomas voltam, não sei se ele vai voltar pior ou não, mas boa parte dos casos volta pior e mais resistente. E aí a gente tem que entrar, às vezes, com medicações com doses mais altas e já associando com outras coisas, com outras medicações, justamente para ter a potencialização desse tratamento. Vai se tornando resistente e mais frequente ao longo do tempo. Caramba. Que sério isso, né? Muito. Abandonar o tratamento é uma coisa, então... E é bem comum as pessoas abandonarem na primeira melhora, né? Sim, abandona. Muitos pacientes, muitas pessoas já 2, 3 meses após iniciar o tratamento, melhorei e abandonam. E aí depois retornam com os sintomas, voltam novamente. E a gente tem que voltar ao tratamento, orientar novamente a importância do tempo adequado utilizando a medicação, utilizando aquele tratamento. Eu queria fazer uma pergunta rápida aqui, fugindo do roteiro, um pouco do que a gente planejou conversar, mas é uma dúvida muito real mesmo. Eu já tive colegas que começaram um tratamento, iniciaram uma medicação, ficaram um tempo usando, sentiram a melhora, só que a pessoa começou a trazer queixas de que é como se ela não se sentisse... mais do jeito que era antes. Então, eu não consigo mais raciocinar do jeito que eu raciocinava, não consigo mais ser ativa, assim, rápida. Às vezes, não sei se é por conta da medicação. E aí, começa aqueles questionamentos. Eu vou ficar vivendo a vida inteira aqui. Eu não sei se eu tô no automático por conta da medicação ou se eu, de fato, teria essa atitude se eu não estivesse tomando a medicação. E aí, fica uma dualidade, né? Entre, eu sem o transtorno, eu com o transtorno e sem medicação. O que eu faço? Então, não sei se é comum isso. Sim, é bem comum. O que acontece? Às vezes a pessoa estava num determinado comportamento, determinadas atitudes por conta daquele transtorno. E aí a gente começa a tratar isso e aí começa a modificar um pouco e a pessoa começa a se tornar... Não é mudança da personalidade, porque a personalidade da pessoa não muda assim, então não muda assim com um tratamento medicamentoso, né? Mas antigamente nos tratamentos psiquiátricos, as pessoas ficavam muito apáticas, né? Ficavam muito reativas. Eu faço isso realmente no automático, porque eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho mais nem altos nem baixos. Os baixos que eu tinha, né? Aquela depressão ou aquelas ansiedades que eu tinha, realmente não estou tendo mais, tá beleza, mas eu tô ficando apática, não tô tendo reação com coisas que antes eu sentia prazer, por exemplo, de ir ao cinema, de sair para jantar com os amigos, perdi todo aquele prazer. Isso é algo bem comum que acontece nos tratamentos de ansiedade e depressão, por exemplo, que é a apatia. Isso é muito comum com os tratamentos psiquiátricos que a gente tem, mas hoje em dia, a gente tende a diminuir um pouco mais esse tipo de efeito colateral, que é um efeito colateral indesejado. E aí, a gente geralmente diminui um pouco a dose, vê se a pessoa retoma um pouquinho, porque o objetivo é sempre a pessoa manter a funcionalidade. Tá funcional? Beleza, esse é o objetivo. Ter um sintoma aqui e acolá, vai ter, não tem problema. O objetivo nunca vai ser deixar a pessoa apática ou sonolenta. Então, existiu muito tempo, existia muito, né, antigamente,
antigamente das pessoas ficarem assim. Hoje em dia, os tratamentos, eles são tratados nas minúcias para diminuir um pouco dessa apatia que é muito comum de acontecer. E a gente sempre tenta manejar e fazer com que isso diminua o máximo possível, seja diminuindo a dose, seja adicionando outra coisa, orientando a terapia ou até mesmo suspendendo o tratamento, dependendo de alguns casos. Queria te fazer uma pergunta aqui, que eu fiquei muito curiosa, só pra gente finalizar, que tá bem acabando. A gente falou sobre as pessoas que têm o receio de receber um diagnóstico de esquizofrenia e às vezes até de transtorno bipolar. Porém, em contrapartida, tem muita gente indo em psiquiatra para buscar diagnóstico de TDAH. Sim. Que é muito comum, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o TDAH. Eu sei que fugiu um pouco da nossa pauta, mas eu acho que é um tema tão importante, porque hoje em dia todo mundo diz que tem TDAH. Sim. Como que funciona para as pessoas entenderem que a importância de buscar um diagnóstico real, que muitas vezes o TDAH está ligado mais as sintomas que a gente acha que são de TDAH, na verdade, nada mais são do que a rotina louca que a gente tem no nosso dia. Exato, perfeito. Você chegou você chegou no ponto. E quando é realmente que existe uma possibilidade de você ter um transtorno de TDAH? Exato. E aí volta aquela coisa, né, das informações rápidas da internet, né? Então, você pega sintoma A, B, C, D e você vai checando e você vai, nossa, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho todos. Você faz todas aquelas escalas que você nem precisa ser no TikTok, na internet. Você vai no Google para critérios diagnóstico do TDAH, vai estar lá e você só preenche, fechou o diagnóstico, leva impresso para o médico, tá aqui, eu tenho TDAH. É assim que acontece, né? Às vezes faz até o teste neuropsicológico, que aí a gente é um outro tema de uma outra conversa, e aí já leva, tipo, aqui tá aqui fechado o diagnóstico de TDAH. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisa, justamente a rotina louca e o excesso de estímulos que a gente vive hoje em dia pode fazer com que a pessoa tenha sintomas de TDAH. Veja, por exemplo, já peguei casos que a pessoa já chegou com todo o checklist, né? Todas as sintomatologias, não que ele levou impresso, mas tinha todos os sintomas do TDAH, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a gente deixei ele ficar falando, né? Falando que tinha todos os sintomas, realmente tinha todos os sintomas. Mas quando a gente foi investigar um pouco, o que era que estava acontecendo? Estava passando muito tempo no joguinho do tigrinho, né? E aí, muitas horas no jogo do tigrinho. Então, você há de convir que a pessoa que fica muitas horas no jogo, ela não consegue tirar aquela atenção dali para colocar em outro lugar que ela deveria, no trabalho, na faculdade, seja lá o que for. Então, ela não consegue prestar atenção. E aí começa, não tem atenção para nada, procrastina as atividades, não consegue ter consistência com as coisas, começa a ficar desorganizado. Mas por quê? Se eu não tivesse explorado essa questão do joguinho, será que ele não ia sair de lá com diagnóstico de TDAH? Será que não ia sair de lá já tomando um estimulante? E aí que poderia até piorar o joguinho do tigrinho. Então, assim, depende muito do contexto, do que a pessoa está vivenciando, do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, não é só fazer checklist de internet e de sintomas, porque isso é muito fácil, qualquer pessoa faz. É preciso avaliar o contexto daquela pessoa. E muitas vezes o paciente que vai até nós, ele não sabe disso. Ele não sabe, a gente tem que chegar, orientar e falar para ele, olha, será que faz sentido isso ou não? E também existe uma questão muito do TDAH ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Até então, todas as sociedades de psiquiatria brasileira, americana, etc., orientam que para o diagnóstico do TDAH precisa que todos os sintomas venham desde a infância. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter entrevistas às vezes com os pais, etc., ver como foi o contexto. E aí a gente precisa trazer isso para o diagnóstico da pessoa. Existem já alguns estudos que falam do surgimento do TDAH na fase adulta. Existem alguns casos realmente que acontece do surgimento, mas não é a regra ainda hoje, tá? A gente não leva isso para a prática. Na prática, o que a gente considera tem que ter vindo algum prejuízo da infância. E a gente vai investigar se naquela infância ele teve um TDAH do tipo desatento ou se tinha o TDAH do tipo hiperativo, e como que era isso. Mas tem que vir desde a infância e avaliado outros contextos também.
Eu acho isso muito importante, porque eu vejo muitas pessoas que falam, eu fui diagnosticada tardiamente, blá, blá, blá. Isso é muito comum, mas é muito ligado o próprio jogo do tigrinho, mas a própria rede social, né? Eu ficar redes scrollando. TikTok, o TikTok prende você ali. Se você deixar, você fica o dia todo. E é uma dopamina barata, né? E é exatamente o que estimula, não é? Exatamente, é outro ponto, né? Eu citei o exemplo do joguinho, mas redes sociais também, né? Se a pessoa ficar o dia jogando videogame, olhando, né, as redes sociais, você não vai conseguir, vai ter todos os sintomas do TDAH. Né? Então, é outro ponto a ser avaliado também. Rotinas muito exaustivas, né? A pessoa que trabalha 10, 12 horas, né? E tipo, eu não consigo fazer nada, eu não tô conseguindo prestar atenção, procrastinar, etc. Tudo e bom. tal. Desculpa, que às vezes a gente dá umas indiretas aqui. Eu não tô conseguindo prestar atenção. Nossa, você não vai conseguir realmente, né? 10 horas trabalhando sem tirar 15, 20 minutos de descanso, eu acho um pouco demais, O cérebro né? não aguenta, né, doutor? Vamos ser exatamente. sinceros. Eu Não acho que tem. o cérebro não consegue Não aguenta. adaptar. Enfim, venho de áreas também muito puxadas. E às vezes eu sentia que meu cérebro ia parar. Eu juro que eu sentia que Não, eu falava com a Patrícia, ela, quê? Não, eu não tava aqui, eu só tava o corpo. O corpo Você estava, foge, mas né? a cabeça, eu tava pensando nas 500 abas abertas, sabe? Faz pã. Aquelas 500 abas abertas e eu sem saber o que fazer. E outra coisa, a gente recebe muito estímulo de tudo, né? Tudo, o tempo todo. No telefone é o tempo inteiro, na rua, se você esconde o telefone, mesmo você escondendo o telefone, na rua é o tempo inteiro, passando estímulos e às vezes até coisas que você vai colocando pra você fazer, né? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí ninguém dá conta de fazer tanta coisa, né? E é um e a gente tem que sentir realmente que tem um prejuízo real que vem provavelmente desde a infância. Às vezes é problemas na escola, comportamento dentro de casa com a família, com os coleguinhas. É uma coisa que vai vindo numa sequência, né? Exato, exatamente. Prejuízos de muito tempo, né? A gente queria ficar conversando com você Não, aqui tem tanta coisa o já dia tá todo, acabando. porque tem muita coisa legal e tem muita informação, muita coisa que a gente tem dúvidas, né, Queria Andréa? tanto falar sobre bipolaridade, acabou nem tendo Eu queria tempo. falar sobre o alcoolismo também, mas A gente faz outro. a gente faz outro, por Faremos, favor. eu quero fazer um Faremos só de outro. TDAH, porque meu filho uma vez ele me falou assim, mãe, você precisa entrevistar alguém que fale sobre TDAH, porque ele sofre bastante. Podemos, eu adoro falar sobre TDAH. Eu amo esse tema, na época eu recebi um CDzinho, porque ninguém falava sobre TDAH naquela época, eu recebi um CD e uma cartilha pra entender como lidar com uma criança com TDAH. E hoje em dia virou essa romantização, inclusive. Bem, Bom, pra quem quiser encontrar você, alguém que tá passando por situações, precisa de ajuda, como que a gente te encontra? Posso deixar meu número da minha secretária, só falar com ela e agendar a consulta, chamar ela em um amor de pessoa. a gente vai Beijo, deixar Aurélia. aqui. A gente vai deixar aqui Vai embaixo. ficar aqui embaixo na descrição, a gente coloca aqui também no GC. Isso, e acompanha o Dr. Arthur também nas redes sociais, a gente deixa, né? No Sim, Instagram, a gente sim. deixa aqui embaixo também pra vocês na descrição. E é isso, doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Ponto de Entrevista. Obrigado pelo convite. Eu queria só que você deixasse um recadinho para as Para as pessoas. pessoas. É verdade. Deixa um recadinho. Pessoas que estão passando por sofrimentos, alguém específico, alguma abordagem específica que você vê que é uma necessidade grande. Pode falar. Então, a gente falou muito hoje sobre essa questão da conscientização, né? Sobre se entender como que você tá, que momento você tá. E não reluta em buscar ajuda, porque é um sofrimento real, é um sofrimento verdadeiro. Tem tratamento, hoje a grande maioria dos transtornos a gente consegue obter uma boa melhora com o tratamento. Nem sempre é pro resto da vida, claro que eu não vou omitir que grande parte dos casos precisa tratar por um longo período de tempo, mas que devolve a qualidade de vida, tira o sofrimento, não vai ficar dopado, não vai ficar apático. Então, assim, é um transtorno. Transtornos mentais são problemas genuínos que precisam e têm tratamento. É isso. Foi uma honra ter você aqui. Obrigada. Obrigada, doutor. Eu amei. Muito obrigada. Uma aula. Uma aula. E para você que está assistindo, a gente acompanhou até o final. Entre em contato com o doutor, verifica, passa numa consulta, né? Sente que está precisando de ajuda, porque ele tem toda essa bagagem, ele não vai sair por aí só descrevendo remédio Com certeza sem não. saber. E falando regra que não tem nada a ver. Se não precisar de remédio, com certeza eu vou falar, olha, não vai precisar no momento.
Olha, é difícil, viu? Profissionais assim que a gente precisa cada vez mais. É difícil a gente achar profissionais assim. Então, muito obrigada, doutora Arthur. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Enorme, viu? E a gente fica por aqui, né, André? Isso mesmo. Se você gostou, compartilha esse episódio com quem tá precisando. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Comenta, curte, compartilha. Estamos em todas as redes, né, Paty? Isso, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Estamos em todas. Segue lá e já acompanha. É isso. Até a próxima, gente. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.